De tempos em tempos, eu acho que o nome desse P. Diddy, ele sempre aparece na mídia, né? E sempre envolvido em polêmica, sempre né? envolvido em polêmica, mas eu acho que não tanto quanto tá agora, né? Exatamente. Pra quem não sabe, Hollywood tá passando aí por um grande exposed em volta do Diddy. E vocês pediram muito, a gente veio reagir a um vídeo do Gianluca, que postou há pouco tempo dessa gravação. Então deve ter um resumão mais completo sobre esse caso, que envolve fatos, mas também teorias da conspiração. E parece que não vai acabar tão cedo, porque pode ser que tenha aparentemente outras pessoas envolvidas aí, né? Porque o negócio tá crescendo cada vez mais. Eu achei que não fosse parar, assim, a fofoca, sabe? Mas tá evoluindo o negócio. Exatamente. Então já deixa seu like, seu comentário. E é bom lembrar também que é um caso que envolve assuntos muito sérios e delicados, conteúdo sensível. Então se você não tiver um dia bom, talvez assista esse vídeo no outro dia. O que ninguém te contou do caso P. Diddy, a queda de Hollywood. E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Gente do céu, quanto vocês pediram esse caso, não está escrito, então espero que vocês tenham aí, ó, o caso entregue, porque olha só, a gente vai falar todos os fatos sobre o caso Diddy, que tá exatamente aí no título, já viu, né? A gente vai falar sobre todas as especulações e também teorias da conspiração. Então, estamos aqui num vídeo completaço. Porque, querendo ou não, é isso, né, que ele tá falando. Tem os fatos, e aí, como envolvem pessoas muito famosas que se relacionavam com ele, também tem as teorias de será que fulano tá sabendo, será que fulana tá sabendo? Então, isso tudo vai ser comentado no vídeo. Sem falar de coisa que também a gente nunca vai saber, né? Ainda tem isso também. Vocês sabem que sempre quando é história que envolve gente muito poderosa, assim, seja famoso ou não, tem coisa que, amor, vai acabar a humanidade e ninguém nunca vai saber certas coisas, né? Sim, é verdade. Fatos, tem a parte dos fatos. Jean, mas eu sou muito ligado em teoria da conspiração. Quero ver as teorias que a galera criou. Tem as teorias, tem tudo. Então tem fofoca, tem fatos, tem teoria. Aqui a gente vai entregar tudo pra vocês. Lembrando que a gente vai tentar começar esse vídeo mais leve, mas o assunto é muito sério, tá, gente? Não dá pra brincar muito, só vamos tentar deixar mais leve aqui no começo, depois a gente vai focar no assunto. Isso aqui é um canal completo, meus amores, tá? Que a gente demora um pouquinho, mas a gente traz a informação completa. Entendeu? Exatamente isso. Então você já vai deixar o seu like, comentar hashtag Cadê o Diddy? Pra poder saber toda a história Cadê o Diddy, porque onde está? Onde está essa história completa? A gente vai entregar aqui. Na verdade ele tá na cadeia mesmo. Mas a gente vai descobrir o que aconteceu em toda essa história pra ele chegar nesse ponto da cadeia e também entender o que tá acontecendo na indústria musical. Mas antes temos a piadoca do Vinícius de início de vídeo. Ai, encontrei um monte de gente no Rock in Rio, o pessoal ama minhas piadas. Foi muito me chama feliz. de Divo. Divo. Então a partir de hoje, Gianluca, você refira a mim assim, como Divo, tá? Como o Divo Vini, é isso. Obrigado, obrigado. Gianluca tava pensando em comprar um carro esses dias, né? Então eu tô pesquisando muito. E aí, sabe o que eu descobri? Que existe uma peça de carro que ela é só feita no Egito. Que peça é essa? Ai, amigo, não sei. Pirâmide, alguma coisa de pirâmide. Será? Esfinge, alguma coisa de esfinge. Múmia. Mas que pirâmide? O que tem a ver com carro? Não sei, tô tentando pensar, não sei. Qual peça que é feita no Egito? Não vai pensar? Não. Os faróis. Nossa! Nossa! Ai, pelo amor de Deus, não. A piadoca do pavê. Do pavê ou pra comer tá aqui, ó. Eu vou rir porque eu também faço esse tipo de piada, então é isso mesmo. Ai, pelo amor de Deus, não, não. Comenta então hashtag faróis aí, quem chegou até essa parte do vídeo. Pelo amor de Deus. Essa é muito boa. Mas pior que essa é boa. Essa foi boa. Essa eu gostei. Vamos então pro caso de hoje, o caso Diddy, que vocês queriam tanto assistir aqui no canal. Lembrando que, como eu falei pra vocês, o vídeo é um pouco mais sério, porque o caso realmente ele tem um peso aí meio sinistro, que vocês vão entender no decorrer do vídeo. Só pra vocês saberem, explodiu aí essa polêmica essa semana, tanto é que vocês pediram bastante pra fazer vídeo, só que essa história do Diddy não é de agora, tá? Isso é uma coisa que acontece há muito tempo e também já tem muitas polêmicas na história da vida dele. E a gente vai trazer tudo aqui, separando por fatos, né, especulações e também teorias da conspiração. Então vamos começar pelos fatos da vida do Diddy, o que tá acontecendo e o que já aconteceu. Jean, quem é Diddy? Esse que tá aparecendo aí na tela, se você não conhece, é o Diddy, mas ele já foi conhecido por vários nomes diferentes no mercado aí da indústria musical mundial. Quando foi falar quem era ele, o que eu lia, né, de comentário, e é a referência que eu tenho é aquela música Last Night, né? Last Night, que eu acho que é uma música dele. If I told you once. Que é, assim, eu conheço por esse... Eu não sei se é a música dele ou se ele só participa. Se ele produziu, né? Não sei o que é, mas assim, essa música é uma coisa que traz uma referência dele.
Sabe aquela música da Kesha? Wake up in the morning, feel like P. Diddy. É sobre ele. Tipo, me acordo me sentindo P. Diddy. É ele. Nossa, ele é o verdade, Diddy não da sabia. música. Inclusive, ela trocou a letra da música pra não sei o que, Diddy. Depois vocês vão ver lá. Acordei, não sei o que, fuck P. Diddy. Vão, enfim. Não vou falar aqui que senão vai desmonetizar esse vídeo em 5 segundos. Ela xinga ele, então. Ela xinga ele. Pois bem, Diddy é o nome artístico do Sean John Combs, né? Que é esse que tá aparecendo aí na tela. Ele é Agora eu entendi. Porque no Instagram, e acaba que no Threads, essas coisas, ficam às vezes falando Sean não sei o quê. Sim. Aí às vezes falam Diddy. Eu fico assim, gente, quem... Então é a mesma pessoa, um é nome artístico e o outro é o nome de batismo, né? rapper, produtor musical, empresário e também ator americano. Ele nasceu em Nova York em novembro de 1969 e ele é muito, gente, muito famoso e influente aí no mundo da música, como eu falei pra vocês, e ele já foi conhecido com vários nomes. Você pode conhecer ele como Puffy, Puff Daddy, P. Diddy e atualmente ele era conhecido mais como Diddy. Ele começou no mundo da música aí como estagiário de uma gravadora chamada Uptown Records. Na época, ele era líder do segmento R&B e de hip hop aí da gravadora, então ele estava mostrando ali bastante seu trabalho desde muito cedo como estagiário. Então ele foi crescendo aí nesse meio, nessa indústria. O tempo foi passando, Diddy foi entrando mais no mundo da música, né? Até que em 1991, ele promoveu um jogo de basquete e um show de celebridades no City College, em Nova York, e lá aconteceu uma grande catástrofe, já lá em 1991. Nem nascido era. Eu era, no caso. 9 pessoas. Vamos continuar, gente. Não posso dizer o mesmo. Vamos continuar. Vamos continuar. Pessoas acabaram perdendo a vida aí nesse evento e mais de 29 pessoas ficaram feridas. Por quê? O lugar, ele tinha capacidade para exatamente 2.730 pessoas. E foram 5.000 pessoas para esse evento. Eles até tentaram barrar ali o público, mas as pessoas começaram a quebrar as janelas para invadir ali o ginásio e no caso o negócio ficou completamente fora de controle. Foi um pânico completamente generalizado e quem tava produzindo tudo isso aí era o Diddy na época. Na época, o prefeito de Nova York, chamado David Jenkins, ele divulgou uma declaração que ele chamou de, abre aspas, a falta de responsabilidade. E nessa declaração, ele culpou aí o Diddy por tudo que aconteceu e disse que o Diddy contratou uma equipe de seguranças inexperiente aí pro evento, né, pra quantidade de pessoas que teria nesse evento e que por conta disso aconteceu toda essa tragédia e catástrofe aí nesse evento. Inclusive, o Diddy, ele foi processado por vários parentes e vítimas aí desse rolê que aconteceu, né? E você percebe que desde o início da carreira dele, então, a gente já vê algumas polêmicas ali, uma falta de controle e uma certa mania megalomaníaca de fazer coisas que às vezes ele não é capaz de fazer ou ele não deveria fazer. Então é importante a gente mencionar isso aqui já, que já é uma coisa antiga na carreira dele. Tem inclusive umas fotos aí do evento de como as coisas ficaram, o lugar ficou completamente destruído. Nossa. Teve gente que saiu realmente de maca, foi um negócio bem sério. Pareceu ali tipo uma quadra, né? Tipo um ginásio deve ser, né? Tipo High School Musical, onde eles... Parece que sim, né? Tipo a quadra da escola, sabe? Parece, né? Pelas fotos. Depois de um tempo, ele foi demitido dessa gravadora que ele trabalhava, né? Que ele cuidava da parte de R&B e hip hop, e ele acabou criando a própria gravadora dele. Em 1993, então, ele fundou a Bad Boy Records, onde ele ajudou a lançar artistas que são muito famosos no mundo do rap, como é o caso do The Notorious Big, que é esse que tá aparecendo aí na tela. O The Notorious Big, gente, ele já faleceu, mas ele até hoje é considerado um dos maiores rappers do mundo, tá? E ele foi lançado aí pela empresa do Diddy. Então você vê que o cara realmente tem um controle aí do mercado e ele é capaz de catapultar nomes aí na indústria. Jean, mas o que exatamente era a Bad Boy Records? Como eu falei pra vocês, era uma gravadora e ela era uma subdivisão da Sony Music. A Sony é uma gravadora bem famosa. Só pra vocês terem uma ideia de nomes conhecidos da nossa geração aí que já passaram por essa gravadora, a gente tem Mariah Carey, Pitbull, Usher e até o Machine Gun Kelly. Inclusive, é bom pontuar que o Machine Gun Kelly já disse coisas bem controversas aí sobre o Diddy quando eles trabalhavam juntos. Ele disse que uma vez ele tava extremamente cansado, né, dessa correria de viagem, que ele tava voltando aí do aeroporto e que ele tinha que fazer uma viagem e ele falou pro Diddy, Diddy, tô aí numa grande loucura, tô muito cansado, né? O Diddy deu um negócio pra ele, né, uma pílulazinha aí, umas coisas estranhas que deixaram ele ligadaço por 3 dias. Ele diz que até hoje ele não sabe o que era aquilo. Então você vê que o Diddy, ele tinha bastantes contatos aí, usava muitas coisas, né, e dava ali pros agenciados e pra pessoas que trabalhavam com ele as famosas
Dorgas. Ele de fato disse que ficou fora de si por 3 dias. Então você imagina o que é que coquetel foi esse que ele não deu pro Machine Gun Kelly, né? Eu acho que só por esse relato e por esse histórico aí que eu tô falando, dessas grandes confusões aí, que esse é só o iniciozinho, tá? Isso é a ponta do iceberg, dá pra ver que o Diddy não parece muito um cara, uma flor que se cheira aí no mercado. Só que aí vocês sentam aí no sofá ou na cadeira, onde vocês estiverem, na cama, porque a gente vai adentrar mais profundamente em toda a história aqui. Vale lembrar... Gente, o negócio é esse, né? É porque, assim, quando a gente vê um negócio explodindo aí, todo mundo falando sobre assuntos super polêmicos, é porque eu, particularmente, não consegui. Eu tô vendo a história agora toda, de alguma forma, cronológica, e conhecendo mais de quem tá envolvido nesse momento. Porque você vê, às vezes, assim, alguém posta alguma coisa, depois posta outra coisa. Aí você fica até perdido. Não, e você, por ser uma coisa que é de dentro da indústria, que você não tem muita informação, você fica às vezes, tá, mas o que tal pessoa tem a ver? Qual é a ligação? Porque pega pessoas tão diferentes. Não. Quando você vai ver, tá, tipo, daqui a pouco vai aparecer Will Smith. Daqui a pouco vai aparecer, não sei... Igual aparece o Mariah Carey. Tu fala, que relação que... Ai! Porque às vezes a pessoa não tem nem relação hoje, mas dentro da cronologia e da história, às vezes foram pessoas muito próximas, então... Não, e é isso. Tipo, a teia que se faz por baixo do negócio, a pessoa, ela é tão influente que ela tá em muitas... em muitos ambientes. São muitos núcleos diferentes. Né? Exatamente. Lembrar que além da gravadora, o Diddy ele também tem 2 marcas de roupa. A Sean John e a Enice, ou Enice, eu não sei como é que fala o nome dessa marca. E ele também é coproprietário de uma marca de vodka muito conhecida, que é Ciroc. Então, você vê que o cara, ele é realmente, assim... trilhardário, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Ciroc, é muito conhecida. Daquela música, né? Agora que tá aqui de camarote, eu bebendo gela, tomando Ciroc. Essa marca, não é? Eu acho que é. Gente, as gravadoras chocado. E tudo. Então, realmente, estamos falando de um cara que tem muito poder e muitos contatos, não só na indústria da música, como no mercado aí de empresas no geral. Essa marca de vodka é famosíssima, inclusive caríssima. Já virou até música aqui no Brasil. Exatamente. E além dessas empresas que eu falei, ele também tem uma produtora de filmes, por isso que ele também faz alguns trabalhos como ator, enfim, todos esses negócios aí, esses braços de negócios que ele tinha. Ou seja, estamos falando de um magnata, um cara cheio da grana. Antes da gente falar sobre os casos atuais, como a gente tá voltando aqui no histórico dele, a gente vai falar sobre todas as polêmicas e coisas bizarras que já aconteceram aí no passado do Diddy, tá? Em 1995, o Diddy, ele era muito amigo do Marion Knight, que é esse que tá aparecendo aí na tela. O Marion Knight, ele era conhecido como Sud, ou Sud, eu acho que é assim que se fala o nome. Esse cara, esse Sud, ele era conhecido como cofundador da Death Row Records, que é uma outra gravadora. Só que eles dois, o Diddy e esse cara, eles acabaram se afastando e deixaram de ser amigos. Aí você pergunta, Jean, por que eles deixaram de ser amigos? Um dos melhores amigos desse cara, do Sud, o Jake Robles, ele foi, né... Foi dessa pra uma melhor. Foi de arrasta. Exato. Na frente de uma balada em Atlanta, depois de uma discussão entre a equipe da Bad Boy Records, que era a gravadora aí do Diddy, né? Que o Diddy comandava. E a equipe da gravadora Death Row. Então foi numa discussão ali entre as duas gravadoras que aconteceu isso e esse cara acabou indo dessa pra uma melhor. Um dos amigos do Diddy, que na época era conhecido como Puffy, ele simplesmente apareceu lá com uma... e atirou 3 vezes no Jake. Então, um dos grandes amigos do Diddy acabou tirando a vida desse cara. Outra treta do Diddy aconteceu em 1998, quando ele invadiu o escritório do Steve Stoltz, ou Steve Stoltz, acho que é assim que fala o nome dele, que é esse que tá na tela. Ele invadiu o escritório desse cara com 2 amigos dele e agrediu o Steve com uma garrafa de champanhe só porque eles não estavam concordando em relação a gravações de um videoclipe. Oi? Vocês estão entendendo que é um cara completamente descontrolado já pelo histórico? Que é um cara que briga com todo mundo? É um cara completamente agressivo? É um cara completamente envolvido com coisas pesadas? Já dá pra ver isso só pelo histórico que a gente tá vendo aqui. E esse tipo de discussão, principalmente em coisas assim de Hollywood, filme, em qualquer lugar, até aqui no Brasil, é super normal, né? Que tipo, a coisa do discordância criativa, né? Mas... Ao ponto que chega, aí, né? Você vê como é que a pessoa já... O começo como ela de como reage, a pessoa começa, né, a lidar com esse tipo de coisa que é normal na indústria. E que o Jean tá trazendo muito, né? E que tem a ver com essa palavra do controle, né? Que é essa pessoa que às vezes não aceita... Às vezes não, que não aceita ser...
Tipo assim, não aceita que a opinião dela não seja, e só que ela também não vai ficar só brava. Ela ainda vai... Ela quer eliminar a outra pessoa, né? De alguma forma ali. Então a fofoca que estourou agora. Os anos 90 dele, gente, foram uma loucura. Em 1999, ele também ameaçou um cara em uma balada. E ele e os amigos pegaram as lá que eles estavam... que tava com eles e começaram a dar tiros pra cima no meio dessa balada, tá, gente? Ele e os amigos, o Diddy e os amiguinhos dele. 3 pessoas se feriram nessa boate, tá? E só pra vocês saberem, um amigo do Diddy chegou a ser preso e ficar 10 anos preso, enquanto com o Diddy... não aconteceu nada. E aí a gente já começa a ver que quando você tem muito poder aquisitivo, quando você tem muitos contatos, muitas vezes você consegue se safar de muitas coisas que você tá diretamente envolvido. Isso é muito importante a gente mencionar, porque você vê que ele tava envolvido em todos esses casos aqui que eu trouxe pra vocês, e muitas das vezes nada aconteceu com ele. Na verdade, nada aconteceu com ele, né? Porque o cara que tava com ele atirando aí pra cima na boate pegou 10 anos e o cara não pegou nada, o Diddy não pegou nada, o que é isso? E aí fica até uma pergunta, assim, sobre o que o Jean tá falando, né? A gente ainda não sabe o que ele vai falar daqui pra frente, se vai chegar nesse ponto. Mas também é isso. Essas pessoas que são bilionárias, trilionárias, que têm dinheiro, que trabalham com muito poder, que conseguem ter influência sobre tudo, sobre coisas que a gente nem imagina e nunca nem vai imaginar, né? Que a gente acha que tem imparcialidade que no fundo não tem. Nenhuma. Por que que isso tá acontecendo agora de pegar ele? Se ele se safou várias vezes. Sim. O que aconteceu pra agora ele começar a ser exposto? Né? Aí você já pensa em milhares de possibilidades. Será que tem alguém mais famoso e mais poderoso do que ele que tá derrubando ele, sabe? Não de maneira alguma defendendo nada do que ele fez. Mas vocês estão entendendo a linha de raciocínio do que eu tô falando, né? Nesse sentido de que, ao mesmo tempo que essas pessoas muito poderosas, elas colocam alguém pra ser muito famoso, né, assim, investem, elas também derrubam pessoas, né? Então é esse jogo o tempo todo muito sujo. É o jogo do tubarão, né? Assim, só tem um tubarão, né? Quem é o tubarão da vez, né? É mais ou menos nesse sentido, exatamente. Isso. Eu acho curioso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Nós vamos continuar aqui com as polêmicas. O fato é que com todo esse histórico que eu trouxe pra vocês, que eu achei interessante trazer esse background aí do Diddy pra vocês verem que não é uma coisa de agora, é uma coisa realmente muito antiga na vida e na carreira dele. A gente agora chega nas polêmicas atuais que estouraram aí nos últimos dias na internet, da galera comentando o que tá acontecendo, que tá todo mundo sendo puxado pra essa treta, todo mundo da indústria tá caindo nessa treta. A polêmica atual começou em novembro do ano passado, quando a Cassie, essa que tá aparecendo aí na tela, a ex-esposa do Diddy, ela deu início aí ao que ia se transformar num tsunami de acusações contra esse cara. Meio que ela foi o início do fim aí da carreira do Diddy. Que pra mim a carreira desse homem já acabou agora. Ela, junto da Corte Federal de Nova York, acusaram o Diddy de vários crimes, tá? Que são os crimes que ele tá respondendo agora. Entre esses crimes estão abuso... Basicamente, ele obrigava ela a ter relações com outros caras e com outras pessoas enquanto ele assistia. Ela também alegou que durante 10 anos ele obrigava ela a usar coisas pesadas, né? Que nem a gente viu ali no histórico dele já, que ele já botou outras pessoas pra usar também e tal, e que ela era obrigada a fazer uso dessas substâncias durante 10 anos. Além de também ter obrigado ela a fazer coisas aí que eu acho que vocês já entenderam, né? Coisas mais 18 aí também. Então, muitas coisas pesadas, de fato. E coisas criminosas, gente. Estamos falando de crimes pesados. Não, e ela foi com esse cara 10 anos. Tu não imagina o quão difícil foi pra ela conseguir sair dessa situação. E ter a coragem de falar sobre isso depois. Pra tu ver quão poderoso ele é, né? Tipo, pois não é tão simples assim. Não só pra sair, quanto pra continuar atravessando aquilo ali, né? Não, porque você imagina, gente, uma pessoa... São 10 anos. A gente vai fazer 10 anos de relacionamento. Dá pra você ter uma ideia da temporalidade e provavelmente quando ela tava ali dentro da situação, ela não se imaginava saindo, né? Não, eu acho que ela queria o tempo todo sair. Só que o problema é isso. O poder, como sair. Como sair viva dessa situação, né? E aí agora, assim, você para pra pensar também, desde novembro do ano passado, já vai fazer um ano, então, que isso tá acontecendo, né? Essa exposição. É fácil sair de uma relação, gente, só que quando envolve um monte de coisa, ainda mais quando envolve poder, dinheiro, às vezes as pessoas, elas são capazes de acabar com a vida das outras pessoas. O medo. Tem muita coisa que acaba fazendo uma pessoa deixar de fazer uma denúncia dessa. Mas aí vamos continuar que a história tá só no inicinho. Tem aí um vídeo de 2016, eu vou colocar o print aí do vídeo, deve estar passando na tela, porque a gente não vai colocar trecho do vídeo, porque eu, inclusive, acho o vídeo bem pesado. Tem trechos aí da internet, mas eu não acho legal colocar. De uma câmera de segurança de um hotel, que mostra o Diddy
arrastando ali e sendo extremamente agressivo com a mulher dele, né? E, inclusive arrastando ela pro quarto pra que ela não saísse ali de perto dele. E além disso, né? Além dessa gravação aí de vídeo, ele também explodiu o carro, jogou um coquetel molotov no carro do Kid Cudi pra impedir aí que ele encontrasse com a Cassie, que era aí a esposa dele. Então, são muitas coisas. Estão entendendo quantas camadas tem dessa história? Quantos problemas e quantos crimes esse cara já cometeu? É óbvio que ele tá respondendo por esses crimes, mas são muitas denúncias e são muitas histórias desde antigamente até agora. O fato é que ele nunca foi condenado e ele sempre tentava, né, recriar a imagem dele. Por isso, sempre essa troca, às vezes, de nomes, de nicks ali que ele usava na indústria pra tentar, né, se afastar aí das polêmicas que ele ia conseguindo no caminho. Tentava trocar o nome artístico ali pra poder ver se dava, né, uma limpada na imagem. Nos bastidores, todo mundo comentava o quanto ele era uma pessoa violenta, o quanto ele era uma pessoa abusiva, e todo mundo em volta dele, ou quase todo mundo, alegava a mesma coisa, incluindo ex-namoradas e executivos que trabalhavam com ele. A ex dele, inclusive a Gina, ela deu uma entrevista pra uma blogueira chamada Tasha K, que é essa que tá aparecendo aí na tela, e ela disse que ela teve um relacionamento extremamente com ele, onde ele era extremamente agressivo fisicamente com ela. Ela passou coisas extremamente bizarras e ela cita que os amigos dele deixavam isso acontecer, que os amigos viam ele fazendo esse tipo de coisa com ela e deixavam acontecer, porque ninguém tinha coragem de peitar esse cara. E essas histórias que eu tô falando... Aí você vê que também é toda uma estrutura que permite, né, que o negócio aconteça. Vocês, várias delas tiveram acordos, tá? Então, de fato, ele nunca foi sentenciado. Essa sentença aconteceu agora, que vocês vão entender. Então, vários tiveram acordos e ele sempre conseguia fugir. Acho que por conta do poder dele, ele sempre conseguia dar um jeito de calar as pessoas. Outra acusação que ele teve também foi de uma antiga aluna da Universidade Syracuse, eu acho que é assim que fala, que ela processou o Diddy por ele ter obrigado ela a fazer coisas mais 18, né, que eu vou tentar não falar palavras pesadas aqui, e também ter gravado esses momentos aí dela usando coisas e fazendo coisas com ele, né, obrigado ela a gravar esses momentos também. E depois de fazer tudo isso, né, de cometer todos esses crimes, ele ainda mostrou esses vídeos pros amigos dele. Eu vou até ler aqui o trecho pra vocês, ó. O processo que a Rolling Stones teve acesso diz que depois de levar a mulher para jantar no Harley em 1991, ele a levou até um estúdio de gravação, onde ele fez essas coisas aí, enquanto ela estava em um estado físico que não conseguia ficar em pé sozinha ou caminhar. Dias depois, um amigo revelou a ela que havia assistido ao vídeo junto com outros homens. Um representante declarou que ela só queria dinheiro, sendo que ela não pediu dinheiro no processo, ela só queria justiça. Mais um caso aí dele sendo agressivo com namoradas, com ex-namoradas, fazendo coisas extremamente criminosas. Vocês estão vendo que as coisas estão se somando? Então fica aqui que sempre piora. Uma segunda anônima também processou o Diddy por essas mesmas questões que a ex-namorada dele. Então a gente tá falando de mulheres que se relacionaram com ele, de ex-namoradas, de pessoas que foram esposas, de pessoas anônimas, de várias mulheres diferentes. Essa mulher, inclusive, deu a seguinte declaração, abre aspas. E eu fico imaginando quantas pessoas vão surgir a partir de agora também, né? Nossa! Trazendo à tona coisas que não conseguiam falar antes sobre, né? Ele estava irado e, além de fazer coisas mais 18, passou a mulher até desmaiar, diz o repórter. Ele estava procurando pela amiga da mulher porque ele estava preocupado que ela fosse contar pra namorada dele o que ele e o amigo haviam feito. Porque não só ele estava envolvido nesse caso dessa outra mulher anônima, como um amigo dele. Então você vê que as pessoas que cercavam ele também eram pessoas complicadas. E isso vai ser importante também pra você entender porque que tem um monte de gente enfiando outras pessoas famosas nessa história. Em 6 de dezembro de 2023... ano passado, outra mulher fez alegações muito parecidas com essas outras mulheres contra o Diddy de novo. Ou seja, um criminoso recorrente. Essa mulher, ela não processou só o Diddy, como ela processou a Daddy's House Recordings e a Bad Boy Entertainment, que eram empresas aí que o Diddy fazia parte, né? Como eu já contei pra vocês. Os 3 caras, né, envolvidos aí nessa denúncia, fizeram também uso de substâncias, obrigaram ela a fazer uso de substâncias e fizeram essa questão aí coletiva com essa mulher. Então, mais uma história pesada, mais uma história que comprova e traz mais argumentos pra acusação contra o Diddy. Enfim, gente, tenebroso, juro. Toda vez que eu vejo coisa sobre esse caso, eu fico mais passado com essa história. E aí você pode estar se perguntando assim, Jean, mas como isso tudo acontecia? Como tinha tantas mulheres afetadas com toda essa situação e ninguém da indústria comentava nada?
Primeiro que a gente sabe que o cara tinha muito poder. E o Diddy era conhecido por dar festas extremamente, né, enormes, gigantes, que envolviam várias celebridades, pessoas enormes de todos os universos de Hollywood ali nas festas dele. Então é muito difícil alguém abrir a boca pra falar alguma coisa, né? O cara era realmente muito poderoso. E festas essas bem reservadas, né? Exato. Inclusive são essas festas que a internet tem comentado bastante sobre, que provavelmente o Jean vai chegar em algum momento Saiu pra falar foto, também, né? De gente lá. Não, e ao mesmo tempo, as fotos que saem, eu não vi muita coisa, mas as fotos que eu vi são fotos que provavelmente são de festas que poderiam ser fotografadas. Porque a gente também sabe quantas festas são feitas, pelo menos dizem, né, das pessoas poderosas, assim, que você não pode entrar com câmera, que você não pode... Mas aí, e se foi ele mesmo que tirou as fotos? Não, sim, mas eu não acho que essas fotos, quer dizer, pelo menos as que eu vi na internet, não me parecem ser fotos... eu não cheguei a ver. Eu só via foto, tipo... Foto que tiraram escondido. Não, todas as fotos que eu vi era, tipo, todo mundo posando para a foto, sabe? Famosos posando para a foto, né? Então, assim, tem isso também, né? O que se sabe sobre essas festas e sobre o poder ou não filmar, se essas filmagens realmente já estão com a polícia ou não, vamos ver. Exatamente. Inclusive, essas festas eram conhecidas como freak off. O que isso significa, Gianluca? Em tradução, assim, era como se fosse uma... Como é que eu vou explicar? Uma grande putaria. Meio que isso, sabe? Uma grande loucura. E nessas festas, gente, aconteciam coisas muito pesadas. Era um nível de abuso de substâncias que as pessoas, elas usavam tantas coisas que elas ficavam tão fracas que depois elas tinham que tomar soro. Vinham pessoas trazidas de outros países. Por isso, a questão aí da possibilidade, né, que ele tá sendo acusado aí de tráfico. Porque tinham pessoas trazidas de outros países. Tinham funcionários que trabalhavam nesses eventos e encobriam as coisas que aconteciam nesses eventos. Esses eventos, as pessoas estavam completamente fora de si. E o Diddy, ele filmava esses eventos. Então tem fitas, possivelmente guardadas aí, desses eventos, envolvendo várias pessoas famosas. Então a gente tá falando de um negócio muito mais complexo e muito mais profundo que realmente pode destruir completamente o mundo da música e do entretenimento de Hollywood. Por isso que é isso, né? Não é um assunto que vai acabar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, e é tanta informação que eu, por exemplo, eu só tava sabendo, até agora, até o momento desse vídeo, eu só tava sabendo da festa. Das festas, né? Dessa coisa da festa. E lembrei agora da foto que ele mostrou, tem um vídeo do Diddy com a Cassie. Lá no hall de um hotel. Ah, que passou agora, sim, né? As outras coisas que ele falou das denúncias, eu não tava sabendo, não. Exatamente. E aí, você pensa, se tinham pessoas que iam... Supostamente tinham famosos que iam nessa festa. Se tiverem acesso a essas gravações, sabe, assim? Sim. Gente, é uma galera que eu fiquei, tipo assim... Tem até uma foto que eu vi no jornal da Aretha Franklin, a cantora. Numa festa dele, gente... Tinha Aretha Franklin, outra tinha DiCaprio. Mas é isso, assim, não é defendendo ninguém. Mas quais eram as festas? Entende? Sim, é nesse ponto que eu tava falando anteriormente. Tipo pode assim, ser que ele fez uma festa, tipo assim, não, essa festa aqui vai ser. É uma boa, festa. Aí todo mundo vai, tem vários fotógrafos e imprensa. Agora, sabe, você entende? Sim. Tipo assim, a gente não sabe quais são essas festas, quem frequentava essas festas e etc. E além do mais, a pessoa não tem como saber do todo, né? Tipo assim, festa no jardim. Tá, mas o que tá acontecendo lá dentro da casa? Sabe? Apesar de que essas festas aí, com essa palavra que ele falou, freak alguma coisa, provavelmente a pessoa que ia já sabia. Provavelmente, né? Porque tem uma reputação ali, né? Exatamente. Um então... vai falando pro outro, assim, por baixo do pano, né? Exatamente. Porque vai pegar muita gente quando essa história estourar 100%. Que agora, quem tá sendo acusado é o Diddy, tá, gente? A única pessoa da indústria agora sendo acusada nesse momento é o Diddy. Já tiveram outras pessoas que foram presas, mas muita gente tá achando que pode acabar resvalando aí em outras celebridades, que a gente vai falar mais pra frente aqui na hora que a gente falar sobre teorias, né? Mas a gente tá falando aqui sobre fatos que estão acontecendo aí na vida do Diddy e nessas acusações. Isso explica muita coisa também de ninguém ter coragem de denunciar, né? Porque tem medo de vazar algum vídeo, vazar alguém usando algum tipo de entorpecente. Então, o que agrava mais a situação, né? Pois é, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas têm públicos, às vezes, muito jovens e também podem ter algum tipo de rabo preso ou podem até ter sido exploradas aí pelo Diddy de alguma maneira também.
Então é muito complicado. E chantageadas também, né? Exatamente. A gente também nunca pode dizer, ai meu Deus, a vítima tem que falar, porque é um processo muito complexo. Em 27 de fevereiro desse ano, o Diddy, ele também foi processado pelo produtor Lee Rod, que é esse que tá aparecendo aí na tela. Ele foi processado no valor de 30 milhões de dólares por assédio. Esse produtor, ele trabalhou com o Diddy no álbum The Love Album, e ele declarou que durante a produção desse álbum ele foi alvo de assédio várias vezes pelo Diddy. Ele também alegou que o Diddy obrigava ele a ficar assistindo ele ficar transitando sem roupa pela casa, obrigava ele a assistir, às vezes, ele tomar banho, e falava que era muito comum na indústria as pessoas se relacionarem entre si, homens com homens, mulheres com homens, e que era isso mesmo, que se ele quisesse fazer parte dessa indústria, era isso que ele tinha que fazer ali. Então, além de tudo, tinha também essa questão de manipulação mental, além de tudo que ele fazia fisicamente com as pessoas, né? Esse processo do Lee Rod também engloba aí o filho do Diddy, que aparentemente encontrava meninas pra poder levar pra esses eventos que eu falei pra vocês, onde essas meninas eram levadas pra esses eventos, ficavam completamente fora de si, eram gravadas. Exatamente o que eu expliquei sobre esses eventos aí que o Diddy fazia. Então o filho dele também tá envolvido aí nesse processo. Então a gente já começa a pensar muito nessas questões, né? A gente tá falando desse Lee Rod, que é um produtor musical famoso. Se ele era capaz de fazer isso com pessoas famosas, como o Lee Rod ou Machine Gun Kelly, imagina só o que ele não seria capaz de fazer com pessoas anônimas, com pessoas desconhecidas, com pessoas que tinham o sonho de ficar famosas, ou com pessoas que nunca tinham ido para os Estados Unidos e ele buscava lá fora. Vocês estão entendendo que se isso acontecia dentro da indústria com pessoas e com grandes nomes, o que não era feito com pessoas menores, que não eram conhecidas nesse meio? O advogado aí do Diddy declarou que esse Lee Rod é um aproveitador, que tudo que ele tá falando é uma grande mentira. E o que eu acho mais louco é que tem várias denúncias de pessoas diferentes, de grupos de pessoas diferentes, pessoas que não se conhecem. E, na verdade, o anjo, o perfeito Diddy nunca fez nada, que tudo vai ser respondido, e que todo mundo quer destruir e acabar com a vida dele, sendo que a gente já viu aqui um histórico de 1 trilhão de coisas diferentes nesse vídeo, que eu não sei nem se tem meia hora ainda. Depois de tudo isso aí que aconteceu, que nem eu falei pra vocês, né, já tinha uma investigação aí rolando pra entender todo o esquema que acontecia aí com o Diddy, com esses eventos e com todas as acusações, até que em 25 de março, a polícia fez uma apreensão aí, busca nas residências do Diddy em Miami e em Los Angeles. E agora vem coisas bizarríssimas, segurem nas cadeiras. Porque é a partir daí, Nossa, né? ainda vem coisa bizarra. Da prisão dele. Pra mim tá tudo bizarro até agora. É que de alguma forma vai começar a aparecer o que. Ele falou que fez uma apreensão na casa dele, e agora que vai começar a aparecer coisas, né, tipo, que foram apreendidas, né? Que a polícia vai ter tipo, ciência, material, né? Além de todas as denúncias e tudo mais que já foi feito anteriormente. Uma das coisas mais bizarras encontradas aí nas casas do Diddy era um estoque gigantesco de óleos de bebê. Sabe aqueles cremes pra você passar no corpo de bebês? Pois é, mais de 1000 garrafas. É um negócio muito doido, porque não faz nem sentido você ter uma quantidade dessa de óleo na sua casa, sabe? Realmente não faz sentido. Pra que ele usava essas coisas? Fica essa dúvida, né? A gente sabe desses eventos que aconteciam, mas... enfim. A polícia, gente, agora tá investigando ele por tráfico e envolvimento com crime organizado. Lembra aquele vídeo que eu mencionei pra vocês do hotel, onde ele arrastava lá a ex-mulher dele, né? Tipo, a Cassie lá pelo hotel pra ela não sair do quarto e tal? Pois bem, sabe-se que o Diddy tentou comprar as pessoas do hotel pra impedir que essas filmagens fossem divulgadas e que as pessoas tivessem acesso a essas filmagens. Então ele tentou, de fato, comprar as pessoas. Você tem noção do tamanho dele? Os policiais não sabiam que casa estavam entrando, pra não vazar e ele descobrir e conseguir ficar foragido, né? Possivelmente. E descobrir que a galera tava atrás dele, porque ele também tem contatos na polícia. Esse cara é muito grande, gente. Ele tem contato em todos os lugares. A polícia, os policiais que invadiram a casa não sabiam de quem eles estavam invadindo a casa. Porque a informação deve ter sido muito sigilosa pra não chegar ao ouvido dele, já que ele conhece. Hoje vai ter gente, uma operação X, na casa X. O que vocês encontram lá? Exatamente, por aí. Que bizarro, né? Que bizarro. Gente, eu tô... olha... Então, até essa investigação aconteceu de uma maneira muito sigilosa. Em 21 de maio, outra mulher, a Crystal McKinney, que é essa que tá aparecendo aí na tela, disse que também passou pelas mesmas alegações dessas outras mulheres aí em um evento que ela conheceu o Diddy. Todas aquelas coisas que as outras mulheres também falaram, as questões agressivas, as questões dos entorpecentes, as questões dos abusos, tudo isso essa mulher também
disse que passou. Ela disse que depois que tudo aconteceu, ela pegou as próprias roupas ali como evidência, porque ela sabia que ninguém ia acreditar nela se ela falasse, porque a gente tá falando de um cara enorme, que qualquer alegação contra ele é falada, não, querem destruir a carreira dele. Então ela pegou o máximo de evidências que ela poderia pra poder provar o que tinha acontecido com ela, porque sempre tem esse papo, né? Ai, mas aí a pessoa não queria, ai, mas aí ela não queria. Gente, a gente tá falando de um cara que tem muito poder, que tem muita influência e que ele consegue controlar as pessoas. Quem vai bater de frente com um cara desse? Agora que a casa dele tá caindo. Mas era muito difícil antes, então ela conseguiu juntar aí essas evidências também, e agora isso aconteceu em maio, essa acusação dela também. Mais uma mulher fazendo mais uma acusação contra esse cara, com as mesmas coisas que várias outras mulheres já passaram. Várias outras pessoas já passaram. Outra mulher chamada April Lampros também processou o Diddy por essas mesmas coisas. Temos também outra mulher, a Dawn Richard, antiga membra da Danity Kane, que é uma banda aí de mulheres, né? Ela também passou por essas questões de filmagem, de várias outras coisas, como várias outras dessas vítimas. Então, ele tinha um padrão na hora de cometer esses crimes, né? Ela disse que ele tinha uns mantras que ele ficava repetindo ali pra ela falar e que eram coisas sobre submissão, mostrando que pra você crescer nessa indústria, você tinha que ser submisso aos maiores da indústria, né? Então, ele tentava comer o cérebro ali das vítimas pra elas entenderem que fazer parte daquilo e estar ali era parte do sucesso profissional que essas pessoas poderiam ter. Essa Dawn Richard, ela disse que chegou a ver o Diddy ser agressivo com a esposa dele, a Cassie, aquela lá do hotel. Ela chegou a ver ele agredir ela com uma frigideira. Então vocês estão vendo aí quantas acusações, quantas pessoas no histórico aí de anos e quantas histórias bizarras. E aí, chegando aí no momento atual, né, o Diddy, ele foi preso em um hotel em Nova York. Ele não mostrou nenhum tipo de resistência, ele disse inclusive que não ia tentar fugir, nem nada, que na verdade ele tava ali pra responder todas as dúvidas da justiça, né? E ele tá sendo acusado de conspiração, tráfico forçado, fraude e transporte para... Vamos ler aqui o depoimento, abre aspas. Por décadas, Sean Combs, né, que é o Diddy, abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outros ao redor dele a preencher seus desejos, proteger sua reputação e corroborar com sua conduta. Isso é o que disse o Departamento aí de Justiça. Para isso, Diddy confiou em seus empregados, recursos e a influência de seus negócios multifacetados que ele liderava e controlava. Ele usava força e ameaçava fazer as vítimas participarem de atos extensos que ele chamava de freak-offs, que eram esses eventos que eu falei pra vocês que rolavam. Ele dirigia, organizava, participava e também fazia coisas mais 18 ali durante os atos. E as autoridades encontraram muitos suprimentos para os freak-offs, incluindo entorpecentes, né, e mais de 1000 garrafas de óleos de bebê e lubrificantes. Um detalhe é que ele já tentou pagar aí mais de 50 milhões de fiança aí, né, pra polícia, e não foi aceito, tá? O pagamento de fiança dele. Então isso tudo tá acontecendo, tem uma investigação rolando, ele está preso, né? E essa investigação, ela está acontecendo aí, mas eu acredito que muita coisa vai ser descoberta ainda, porque já descobriram muita coisa com todos os depoimentos, todas as pessoas envolvidas que eu trouxe aqui pra vocês. E olha, imagina pra ele querer pagar 50 milhões de dólares de fiança, sendo que ele sabe que ele tá... ele tá ferrado. E aí você vê, né, essa investigação com certeza tá, né, assim, muito sigilosa. O quanto de coisa que eles já não sabem, a polícia lá, o pessoal que tem... Porque eu não acredito nem que seja mais a polícia, não sei se é o FBI, não sei pra onde deve estar. E me admira ele tá sendo acusado só disso. Mas é porque talvez já tá juntando coisas pra cada vez. Imagino que eles já não sabem que ainda não foi divulgado e que ainda vai acontecer. Tem que fazer um grande resumão, mas vocês já conseguiram ver que são vários depoimentos diferentes, de pessoas diferentes passando pelas mesmas situações. Agora a gente vai entrar aqui um pouco na questão das teorias e na possibilidade de outras pessoas envolvidas. Então tudo que eu trouxe aqui até o momento são fatos, são informações, são processos, são coisas que são reais e aconteceram aí na vida do Diddy e que levaram ele aí até a cadeia, que é onde ele está no momento, né? E as investigações, elas estão acontecendo. A partir daqui, a gente vai falar um pouco sobre essas teorias e questões de teorias da conspiração. Então aqui já é mais uma questão de outras possibilidades de pessoas envolvidas e o que tá acontecendo pra todo mundo não parar de falar desse assunto. O Diddy, ele deu uma entrevista e são essas teorias que fizeram o caso dessa vez... se tornar ainda maior, Se tornar ainda maior, né? Porque antes, vira e mexe, pingava na mídia o que ele já fazia. As coisas que ele já fazia. Tanto é que eu lembro desse que eu falei que eu lembro desse caso aí do corredor do hotel.
Mas eu acho que quando começa a envolver outros nomes do negócio, cresce ainda mais, né? Cresce ainda mais. Ainda mais que eu vi que, assim, tem várias coisas que às vezes... provavelmente vai falar agora, né? Mas assim... fulana apagou o Twitter, fulana fez isso, fulano fez aquilo. Algumas coisas que aí as pessoas vão emaranhando e tentando fazer conexões com o caso. Inclusive porque muitos artistas, como a gente viu, foram da gravadora dele ou foram produzidos musicalmente por ele. E às vezes já cantaram ou falaram alguma coisa que dá a entender, né? E tem teorias que pelo menos eu vi que fazem, tipo assim, muito sentido, entendeu? 2002, no programa Late Night with Conan O'Brien, e ele disse que ele colocava trancas nas portas quando ele fazia os eventos deles aí, as festas que ele fazia e reunia a galera de Hollywood. Que ele trancava as portas. Isso pra poder evitar que as mulheres elas saíssem dos eventos. Pra mim é bizarro uma pessoa dar uma entrevista e falar um negócio desse, né? Mas isso era uma das coisas que ele já deu a entrevista falando. E aí, sinal de que sabe o poder que tem. Porque uma pessoa posso fazer tudo, posso falar. Um crime desse, um absurdo desse. Como se fosse uma coisa normal. Enfim. Que vários rumores começaram a surgir aí, que é a parte dos rumores, tá? Então aqui não estamos falando de fatos, estamos falando de rumores. Alguns rumores aí apontaram, né, nessas teorias da conspiração, que o Diddy, ele teria vendido aí uma fita das festas promovidas aí por ele por 500 milhões na Deep Web, 500 milhões de dólares. Ele supostamente aí afirmou, de acordo com essa teoria da conspiração pra pessoas próximas, porque isso é uma grande fofoca que eu tô contando pra vocês, não é um fato, tá? De que tinham várias pessoas famosas nessas fitas. Por isso que essas fitas foram vendidas por um valor tão alto, porque eram fitas onde era possível ver várias pessoas muito conhecidas participando desses eventos e sendo obrigadas a fazer coisas ali e completamente fora de si. Um nome que foi muito comentado em toda essa história por conta da proximidade com o Diddy, né, e de ter crescido ali próximo ao Diddy, é o Justin Bieber. Ele a fanbase dele ficou muito preocupada com tudo que tava acontecendo aí em relação ao Diddy. E a galera começou a ver ali, talvez, alguns sinais em videoclipes, algumas coisas que talvez estavam mostrando ali que o Justin tava tentando contar coisas que aconteciam nessa indústria. Sobre essa questão aí da prisão do Diddy, a equipe do Justin afirmou que ele tá priorizando a família. Falaram o seguinte, abre aspas, ele tá ciente da prisão do Diddy e das alegações, não é algo em que Justin queira se concentrar. Só que, como eu falei pra vocês, várias pessoas começaram a olhar detalhes em clipes, coisas que aconteciam ali pra criar essa teoria de que o Justin já tava tentando dar recados pra audiência e pras pessoas do que acontecia na indústria. É como se ele estivesse tentando passar mensagens, né, através da música dele e também das imagens do clipe sobre o que tava acontecendo, né, enfim, para as pessoas saberem. Só que aí quem não sabe também só pode fazer sentido hoje, talvez, exatamente. Né? Mas na época... mas é a maneira também que ele encontrou de alguma forma, né? Só ele, né? Inês Brasil já tinha cantado essa pedra há muito tempo. Gente, por acaso teve um vídeo aí da Inês Brasil também. Inclusive, ela até falou que tiraram um vídeo dela de contexto, mas tinha um vídeo aí antigo da Inês Brasil falando uns negócios também. Um monte de coisa. Mas a Inês Brasil negou, tá? Falou que tiraram vídeo de contexto, que ela não sabe de nada. Enfim, mas tem esse vídeo aí da Inês. Até a Inês Brasil conseguiu parar na treta, gente. Tá fazendo live toda hora, tadinha. Toda hora ela faz. Gente, live eu não tô sabendo de nada. Eu não sei de nada, tiraram do contexto. Voltando aqui pra história do Justin... no clipe Yummy é onde as pessoas conseguiram ver muitos sinais ali e possibilidades de informações que ele tava passando ali no clipe. Pra quem já assistiu o clipe de Yummy, né, o clipe ele começa com várias crianças tocando instrumentos musicais de uma forma bem melancólica. Acho que vale até a pena vocês assistirem o clipe pra vocês poderem ver essas coisas, né? Inclusive tem vários vídeos no TikTok mostrando ali parte a parte do clipe. O clipe, ele tem vários trechos ali que a galera tirou informações, né? Achou que tinha algumas informações ali sendo passadas. E uma das grandes informações que a galera achou ali era a questão do prato, né? Tinha um bolo ali em cima, depois o bolo ele é comido e no final tem o rosto do Justin escrito Yummy. Uma foto do Justin criança ali escrito Yummy, né? Que em português a gente pode traduzir aí pra delícia ou algo assim. Tem também uma teoria sobre o lanche que aparecia ali no clipe na frente do Justin, né? Que ele parece que tá apodrecendo. E isso pode dar a ideia de que a inocência dele tava sendo perdida ali no meio de Hollywood e tal. Isso tudo são informações que as pessoas começaram a catar. Como eu falei pra vocês, isso não são fatos, são coisas que as pessoas começaram a pegar ali em sinais. E aí você pode estar se perguntando assim, tá, Gel, mas qual que é a ligação do Diddy com o Justin, né? A verdade é que o Diddy, ele era como se ele tivesse apadrinhado o Justin na época que ele era bem novinho, tá? O Diddy, ele já tinha trabalhado com o Usher também, quando ele era bem novo. O Usher tava próximo ali do Justin e o Usher foi essa ponte aí
pro Justin ficar próximo do Diddy. Tem, inclusive, um vídeo aí circulando nas redes sociais do Justin numa suposta festa aí do Diddy, onde ele aparenta estar bem fora de si. Eu não vou botar o trecho do vídeo, porque muita gente fala que parece que o Justin tá agachado, enfim, é um vídeo bem pesado. E a galera questiona ali o que tava acontecendo naquele evento, que o Justin realmente parece estar bem fora de si. E tem, inclusive, um vídeo na internet aí que mostra o Diddy encontrando o Justin aí, quando ele era mais novo, falando: nossa, você tá sumido, nunca mais falou comigo. E o Justin parece bem desconfortável. Esse vídeo eu vou colocar um trecho aí pra vocês assistirem. What's up, man? You good? I'm good. How are you? Young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, okay. Remember? Yeah. My number. Yeah. Então esses vídeos, a questão do clipe, tudo isso foi somatizando aí pra galera ficar preocupado aí com o Justin e teorizar aí que talvez ele tenha passado alguma questão aí com o Diddy. Tem também uma teoria aí sobre a Rihanna. Pessoa é muito suja, né? Ela sabe como fazer. Tipo, joga isso pra cima do Justin ali, por exemplo, quando alguém tá filmando. Isso, porque sabe que o Justin que vai ficar sem graça. E é como se ele tivesse sendo, tipo assim, o mau parceiro. Ai, tô querendo falar com você há um tempão. E você não me atende, você mudou. Você mudou agora que você tá lotando arenas. Tipo, sim, uma situação incômoda e ao mesmo tempo desse lugar de controle, né? De manipulação, assim. Dentro disso, dessa teoria aí que tá. Você vê que o Justin fica tão sem graça que ele faz, eu acho que a última coisa que ele gostaria de fazer, que é ter dado o próprio número dele. Porque é a solução, tipo, vamos resolver isso logo, acabar logo com isso, porque, né, assim... Eu vi um pessoal também falando sobre como que o comportamento do Justin Bieber hoje também pode dar indícios de que muita coisa aconteceu, de tipo, de algumas declarações que ele tem dado quanto à carreira. Até mesmo o pessoal falando, vocês lembram quando ele veio pro Rock in Rio da última vez? Como é que foi o show dele, como ele tava tão pra baixo. Sobre os comportamentos, né? Como que ele tem tentado fugir. Tem até uma vez que ele como que ele tem tentado fugir dessa loucura da fama, né? Teve até uma vez que ele foi na porta da casa dele e falou: gente, pelo amor de Deus, vão embora. Um troço assim, tipo, essa daqui é minha casa, respeitem. E como que ele aparentava estar muito cansado mentalmente, né? Dessas coisas assim. Não, e no vídeo, claramente ele tá constrangido. Você percebe que ele tá constrangido. Ana, porque ela tinha 16 anos, né? Ela morava em Barbados, né? No Caribe. Quando ela foi trazida aí pra esse meio e pra essa indústria, tirada lá de onde ela morava. Supostamente, aqui estamos falando de teorias, tá? Não estamos falando de fatos aqui. Ela teria entrado em um avião pra Los Angeles e durante uma madrugada ela teria ido ao escritório do Jay-Z, um dos melhores amigos aí do Sean Combs, né? Que é o Diddy. Isso tudo pra fechar um contrato milionário aí pra ela começar a ser lançada como cantora. O próprio Jay-Z chegou a admitir que a Rihanna teve no escritório dele, né? Não foi comprovado se foi de madrugada, mas que ele chegou a comentar que ela foi no escritório dele. E que, de fato, ela tava sozinha, né? Sem os pais e com um representante comercial ali com ela. Que era um representante, né, profissional dela lá em Barbados. O marido da Beyoncé, ele chegou a dizer que não deixaria ela sair ali do escritório sem um contrato assinado. Só que a questão aqui... que aqui mescla rumor e verdade, né? Ela de fato foi no escritório, mas aí não sabem se foi nesse esquema meio esquisito, né, e tal. E aí tem, né, suposições de que alguns rumores dizem de que ele pode ter ameaçado a Rihanna. Dizendo que se ela não saísse pela porta da frente como nova agenciada, que ela sairia pela janela. Mas aí como assim sairia pela janela, né? O homem ia arremessar ela ali de cima, gente? O que ia acontecer? Mas isso, mais uma vez, gente, não são fatos. São rumores e teorias da conspiração que a galera aí tá falando sobre. Nessa história toda, sobrou também pro Kanye West. E essa da Rihanna também é outra, né? O modo como ela age também hoje na indústria. O que faz com que as pessoas corroborem essa teoria da conspiração em relação a isso é também sobre o comportamento dela relacionado a quanto ela se afastou a partir do momento... Rihanna não volta pra lançar álbum, gente. E é uma coisa que você também pode ficar se imaginando, né? De tipo, ela sabe que ela voltando agora, ela seria muito bem sucedida, principalmente por causa de todo o apelo do público querendo ver ela de volta. Por que ela não volta? Por que ela não volta? Claro que pode ser porque eu não quero, ponto. Mas assim... É um ponto que...
Pode ser. Mas pode ser também. Eu duvido, mas pode. Mas pode ser também por conta de tudo que ela passou, né? Sim. Às vezes... não de necessariamente com ele só. Mas em relação toda essa questão aí. Pode ser em relação ao que o Jean acabou de falar, que é uma teoria da conspiração. Pode ser também em relação à indústria. Porque a gente sabe que é um lugar assim. Sim, gente, imagina você chega num lugar grandioso desse. Você é novata, você nunca teve um álbum, você vai assinar um contratinho de alguma... Não, você vai assinar uma coisa que é super, né? Uma coisa que não tem... E imagina as cláusulas desse contrato, né? Que é exatamente, isso, assim, imagina, é o que eu tô falando, né? Nesse sentido, Este foi envolvido nessa história toda também por ser aí um amigo do Diddy. A cantora Nikki Hitton, que é essa que tá na foto, ela relatou em um vídeo que ela sofreu questões aí pesadas e mais 18 com o Diddy e o Kanye West. Outra pessoa que teve o nome envolvido aí em toda essa história com o Diddy foi a Mariah Carey. Por quê? A Mariah Carey, ela foi casada com o Tommy Mottola, que é esse que tá aparecendo aí na tela. O Tommy, ele era muito amigo do Diddy. E a Mariah Carey e o Tommy, eles acabaram aí se separando. E aí, o que que acontece? O Michael Jackson, sim, também tem o Michael Jackson envolvido em toda essa história, começou a dar algumas declarações falando sobre o Tommy Mottola, esse amigo aí do Diddy. O Michael Jackson, ele dizia que o Tommy Mottola era um demônio, e ele chegou a dizer isso até em alguns shows. Nessa época, a Mariah, ela foi bastante boicotada, porque o Tommy Mottola, ele era bem grande na indústria, era amigo do Diddy, e aí várias músicas da Mariah não emplacaram, ela ficou bem sumida nessa época aí da indústria, porque, de fato, ela tinha terminado o relacionamento dela com um cara que era um grande nome da indústria ali, e ela acabou sendo boicotada aí por esse grupinho do Diddy. Os fãs, óbvio, especularam aí que tinha dedo do Mottola e do P. Diddy pra Mariah acabar não acontecendo aí nessa época, ainda mais pelas declarações do Michael falando que o Mottola perseguia a Mariah, falando que, né, ele era um monstro aí na indústria e tudo mais. E aí temos uma música que é o que a galera do TikTok tava falando horrores, que é a música She Knows, de J. Cole, que é aquela She Knows, She Knows, oh she knows. Sabe qual é essa música que tá bombando no TikTok? Se não sabe, acho que muita gente só tem... eu não sei a música, mas eu vejo nos comentários sobre essas postagens, todo mundo falando She Knows, né? Esse trecho, só sei esse trecho. Tá. Aí você tá buscando uma dificuldade pra mim também. Mas é uma música bem bombada. Se vocês catarem no TikTok, vão achar. A letra dessa música, ela cita muitas pessoas. Essa música, ela foi lançada em 2013. E ela seria supostamente uma indireta pra Mariah Carey, né? Dando a entender que ela sabia. Muita gente até falou, isso é pra Beyoncé. Não, mas muita gente enxergou como uma indireta pra Mariah Carey mesmo. Dizendo que ela sabia o que acontecia na indústria com o Tommy Mottola e com o P. Diddy, e que meio que ela não falava nada sobre isso aí, que a indústria comandava quem fazia sucesso ou não. Eu vi que isso resvalou muito na nossa querida Queen Bee, né? Resvalou também na Beyoncé. E essa música, gente, essa She Knows, ela cita várias outras pessoas. Ela cita o Michael Jackson, a cantora Alaya, que foi vítima de um acidente aí de avião em 2001, e todas essas coisas começaram a criar essas teorias da conspiração de que talvez o Diddy tivesse envolvido na morte de todas essas pessoas. Inclusive do Michael Jackson, inclusive da Alaya e de outras pessoas aí, mas como eu falei pra vocês, mais teorias da conspiração. Estamos tudo falando sobre teoria da conspiração aqui. Mas aí tem várias... É interessante isso, né? Assim, você fica... A sua cabeça fica... Porque eu tava vendo até uma entrevista de alguém, um familiar do Michael Jackson, falando... Não, ele tava com muito medo. Ele falava que... iam acabar com ele, não sei o que, na época. Aí já estão juntando essas falas a essa teoria, né? De que, nossa, é muita coisa. Mas aí eu já acho muita loucura, não é possível. Pois é muita coisa, gente. Essa história tem muitas camadas e pega muitos nomes, que a gente agora já tá chegando no Michael Jackson. Não, isso daria um enredo de filme Hollywood perfeito. Nossa, né? Pesado, na verdade, né? Inclusive, parece que a Netflix já tá produzindo uma série que vai ser com o produtor 50 Cent, se eu não me engano, sobre todo esse caso. Sim. Então, assim, se você para pra pensar, a Netflix já está produzindo antes do caso mesmo terminar. Ou ela foi muito, muito rápida, ou ela já tava produzindo alguma coisa antes, entendeu? É isso aí que eu tô pensando. Porque essas mulheres aí que apareceram relatando essas coisas foi desde o... Não, já todas essas acusações são de anos atrás. Mas aconteceu muito recentemente, né? Muitos casos, muitos relatos desses aconteceram recentemente. Então pode ser que já tava juntando tudo há muito tempo, ou pode ser que tem informação que ainda não tá na mídia aí.
Daria um filme realmente. Inclusive, essa maluquice toda aí de envolverem o Michael Jackson nessa história, as teorias da conspiração, elas são muito fortes sobre isso, porque tem algumas coisas muito estranhas nessa história. Não sei se vocês sabem, mas depois que o Michael Jackson morreu, demoraram 1 hora pra pedir, né, pra chamar ali a ambulância e chamar o hospital, no caso. O chefe de segurança do Michael, inclusive, ele era muito amigo do Diddy. E adivinha quem é chefe de segurança hoje do Diddy? O próprio. O próprio. O cara que trabalhava com o Michael Jackson. Ah, agora eu entendi a ligação. Por isso que tem essa ligação aí também. As coisas, elas começam a se fechar. Por isso que são teorias da conspiração que fazem a gente pensar assim... Sim, mas é estranho. Mas é estranho, entendeu? Mas são teorias. Tem um áudio, inclusive, do Michael Jackson que rolou aí na época, né? Na época que ele morreu, né? Que ninguém sabe se é um áudio original do Michael Jackson ou se é um áudio manipulado, se criaram, né? Pra criar mais teorias da conspiração, onde ele diz que tem pessoas que queriam acabar com a vida dele. E por falar em pessoas que queriam acabar com a vida, o Eminem, que também tá envolvido nessa história, também sempre chegou a dizer que tinham pessoas que tinham envolvimento aí na morte do Tupac, que é um outro cantor. E tem muita gente também especulando se esse envolvimento também não tem a ver com o Diddy. Ih, gente, o negócio tá cabuloso. E vai além, que temos mais pessoas envolvidas. O Akon, ele chegou a apagar 7.000 tweets. Teve famoso apagando conta do Twitter. Parece que a qualquer momento vai explodir uma grande bomba. Parece que a qualquer momento também vão enfiar o nome do Jay-Z aí no meio, que já estão enfiando o nome do Jay-Z e da Beyoncé, até porque o Jay-Z é muito amigo do Diddy, né? E a Beyoncé é casada com o Jay-Z. Então... vocês estão vendo que tá pegando Hollywood inteiro, gente. Essa onda está engolindo todos. Muita gente disseram que até a Pink, a cantora Pink, também apagou os tweets dela. Só que aí ela já veio falando que não era... que não tem relação, não tem relação com nada disso, Participava dessas festas aí do Diddy, né? Como as Kardashians, a J.Lo. A J.Lo, a Jennifer Lopez, inclusive, ela chegou a namorar com o Diddy nos anos 90. Na época lá daqueles tiros da boate que eu falei pra vocês, que ele atirou pra cima lá, umas pessoas saíram machucadas, que um amigo foi preso por 10 anos. Pois é, a J.Lo namorava com ele nessa época. Então parece que estão todas as equipes de todas as pessoas famosas esperando a bomba explodir e não sabendo muito bem o que fazer, porque ninguém sabe se vão ter mais pessoas envolvidas nessa história ou não. Lembrando que tudo que eu falei aqui nesse final agora, desde aquela parte que eu falei que eram especulações, são teorias da conspiração. A partir dali não temos mais fatos. Tudo que eu falei aqui no final desse vídeo foi uma grande coisa que a internet tá buscando, puxando informação, falando, será que isso tem a ver com isso? Será que não? Inclusive, antes desse vídeo terminar, eu vou colocar um vídeo da Luísa Góes, que falou bastante também sobre essas teorias da conspiração, que eu dei uma pincelada rápido. Ela falou um pouco mais profundamente, mas pro vídeo não ficar tão extenso, eu vou botar o vídeo dela, que é um pouco mais resumido, pra quem ficou interessado aí nessas teorias da conspiração que eu falei mais aqui no final, tá? Inclusive, adoro o conteúdo da Luísa Góes, esse vídeo dela ficou incrível. Vou colocar aqui. O Michael Jackson nos avisou. Se você não sabe o que tá acontecendo com a indústria da música e principalmente com os artistas estadunidenses, fica aí que eu vou dar uma resumida, mas já aviso. Tem que ter estômago, porque tem muitos artistas que a gente conhece dentre as supostas vítimas e ou cúmplices. Estamos falando de uma série de crimes que envolvem tráfico de mulheres, atos, tudo isso numa investigação policial muito macabra. Nessa história, nós temos 3 nomes de artistas gigantes, sendo que 2 deles já foram presos. R. Kelly, P. Diddy, ou Puff Daddy, e Jay-Z. R. Kelly condenado a 30 anos por extorsão e tráfico sexual. P. Diddy detido e acusado de diversos crimes. Dentre os mais comentados estão 3 deles. Abuso físico, sexual e psicológico da sua ex-namorada Cassie Ventura, que basicamente foi quem deu início à investigação. Os chamados por ele de freak-offs, que de acordo com o governo americano seriam performances sexuais elaboradas e produzidas que envolviam o uso abundante de drogas e sexo coagido, deixando os participantes tão exaustos e debilitados que precisavam de fluidos intravenosos para se recuperar. Em seguida, o Diddy usava essas gravações e o poder de influência que ele tinha para impedir que qualquer participante reclamasse. Dentro disso, as acusações legais são de crimes como extorsão, tráfico interestadual para fins de prostituição, crime de narcóticos, sequestro, suborno, incêndio criminoso e obstrução da justiça. Lembrando que o Diddy ainda é réu primário. O suposto envolvimento do Diddy com o assassinato do Tupac não está nas acusações legais, mas está sendo bem discutido na mídia porque ele supostamente teria sido o mandante do crime. E o terceiro nome dessa tríade, que não foi acusado oficialmente, muito menos detido, mas que supostamente teria envolvimento nesses crimes e, além de outros crimes,
temos o Jay-Z. Uma coisa importante para salientar é que todos esses três tiveram e têm laços com pessoas dentro de órgãos importantes dos Estados Unidos. Seja política, policial, forças armadas, tanto que os policiais incumbidos de invadir a casa do Diddy não sabiam que casa eles estavam invadindo para que a informação não vazasse. Para vocês terem noção do tamanho da investigação que a gente tá falando. Junto a esses freak-offs, desde os anos 90, o Diddy promovia o Flavor Camp, onde jovens artistas, e por jovens artistas eu digo crianças e adolescentes, eram levados para uma mansão com a premissa de virar gente grande, virar um artista de verdade. Guardem essa informação porque no final desse vídeo, 2 nomes de 2 supostas vítimas desse acampamento vão aparecer. Mas o que liga R. Kelly, a P. Diddy e a Jay-Z? Algumas das informações que eu vou dar agora são de domínio público e outras são dadas pela Jaguar Wright, cantora que trabalhou durante anos com o Jay-Z e já frequentou as festas do Diddy. Então, parece que tem na internet vários trechos dessa mulher falando sobre coisas, né, que fazem com que as pessoas façam mais teorias da conspiração, porque ela teve muita proximidade e aí ela fica relatando alguns fatos também, né, segundo ela, né? Olha. Então vamos lá. Dame Dash, produtor, dá uma chance pro Jay-Z, que tinha tentado em várias gravadoras lançar seu primeiro disco, mas sem sucesso. Mas o Dame Dash aposta no Jay-Z e juntos eles fundam a Roc-A-Fella. Isso entra a Aaliyah, um dos maiores nomes do R&B naquela época e ex-noiva do R. Kelly. O Jay-Z se apaixona pela Aaliyah, que na verdade se apaixona pelo Dame Dash e que confessa ao Dame Dash alguns dos crimes do R. Kelly. Dame Dash, muito amigo do Jay-Z, repassava essas informações pro próprio Jay-Z. A cantora morre num acidente de avião e 6 meses depois o Jay-Z faz um álbum colaborativo com o R. Kelly. Aí é quebrada a amizade Jay-Z e Dame Dash, porque além de ele se unir ao abusador e supostamente ter envolvimento com a morte da Aaliyah, que sim, isso virou uma grande especulação, lembrando que estamos falando do supostamente, é especulação, essa parte é uma teoria. Mas além dessa teoria, de acordo com o próprio Dash, o Jay-Z começa a tentar passar a perna nele na Roc-A-Fella. E qual a relação do Jay-Z com o Diddy? Mais de 20 anos de amizade e intimidade. Além de, supostamente, o Jay-Z ter sido beneficiado com a morte do Tupac e do Big. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que o P. Diddy, ele foi mentorado por grandes nomes da indústria. Dentre eles, o Clive Davis, que era produtor e amigo íntimo da Whitney Houston. Produtor e amigo íntimo da Whitney Houston, que continuou promovendo uma festa que leva o seu nome, mesmo sabendo que em alguns andares acima daquele mesmo hotel, o corpo da Whitney estava lá, sem vida. O corpo da Whitney... E é isso, né? Que é o que a gente tava falando, que eu falei no início, sobre essa coisa que a gente comentou sobre o tubarão, né? Essa pessoa muito poderosa, a mais poderosa da indústria. Aí você vê que o Diddy também tinha os seus... Ele foi mentorado, ele também tinha pessoas que fizeram com que ele chegasse a esse lugar. E que eram pessoas que depois ele também defendia. E que eram e depois ele também... Sabe, assim, é uma teia tão... E só foi retirado do hotel depois da festa acabar. E é importante lembrar que mesmo fazendo parecer ser uma overdose, o corpo da cantora estava cheio de hematomas que possivelmente vieram de uma briga onde ela foi espancada. Leola Brown, Bobby Brown's sister, has said on several occasions that she was beaten. They saw her body. She didn't just die in a tub, like, she was beat up. A Kim Porter, ex-esposa do Diddy e ex-secretária da Uptown Records, faleceu por motivos suspeitos, coincidentemente, depois de fazer cópias das tapes do Diddy e escrever um livro expondo os podres do Diddy. E o Diddy desapareceu com vários bens dela, jurando ter desaparecido com o livro, porém... That's why it was just announced yesterday that Kim Porter's book is being published. It's a 60-page book entitled Kim's Lost Words. It claims to be a collection of the diaries of Kim Porter, the mother of Diddy's children, and it was leaked by her friends. Porter allegedly recounts discovering and making copies of the tapes that Diddy made of himself having with young boys that he was managing, including an alleged tape involving an 18-year-old pop star who went on to become a household name. E quais são os artistas que estão se pronunciando contra essa tríade? 50 Cent, Dame Dash, Jaguar Wright, mais recentemente Nicki Minaj, que tá expondo aí o Jay-Z no Twitter, mas também envolvendo uma outra briga, um outro rolê. E quem mais pode ser citado nessa investigação? Para responder isso, eu vou pegar as palavras da própria Jaguar Wright. Jay should be charged.
Mary J. Blige should also be charged. Jennifer Lopez should definitely be charged. Jay-Z should be charged. Khaled should be charged. Rick Ross should be charged. Usher should be charged and tried with him. Or for Justin Bieber alone. O que o Michael Jackson tem a ver com isso? Antes de ser assassinado, o Michael Jackson diz que até o casamento da menina lá, da J-Lo também tá, tipo... Parece que já quer desfazer com Ben Affleck, coisas. Né? Tem uma teoria que ela tá separando do Ben Affleck, que também tem a ver com isso. Uhum. E aí, quando fala o nome do Jay-Z, o que as pessoas também comentam é sobre se o Jay-Z tiver envolvido mesmo, como o pessoal tá falando. Então, a Beyoncé, que é casada com ele, sabe de alguma coisa. Tava uma briga homérica com a Sony Music e o seu presidente, Tony Mottola, ex-marido da Mariah Carey e muito amigo do Diddy. Quando alguém com aquele nível de influência trava uma briga com um dos poderosos da indústria, tudo que acontece em seguida vira uma suspeita. Essa é a indústria há mais de 100 anos. O segurança-chefe na época do assassinato do Michael era o Fahim Mohamed, que em 2008 se formou em administração de empresas. E nunca vai entrar na minha cabeça porque um cara que se formou em administração de empresas era segurança-chefe do maior artista do planeta Terra. Mas enfim, o Michael foi assassinado. E o Fahim não ficou muito tempo desempregado, não. Logo ele virou chefe de segurança de ninguém mais, ninguém menos que P. Diddy. E quando eu digo que o Michael avisou, é porque ele avisou que essa indústria tinha muita coisa podre por baixo. E que todo mundo estava interligado de alguma maneira. Seja como vítima, seja como cúmplice. Mas aí, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando desse caso. E a gente segue acompanhando daqui. Where we hanging out and what we doing, we can't really disclose. But it's definitely a 15-year-old's dream. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. Porque agora esse vídeo estamos com o material completo. Temos todas as informações reais da mídia, todas as questões do processo, temos todas as fofoquinhas, porque eu não sei se essa história tem muita fofoca, porque é muita coisa pesada, né? E também as teorias da conspiração. Então temos fatos, fofocas, teorias da conspiração, tudo que tá sendo falado sobre esse caso. Lembrando que toda hora surgem mais teorias da conspiração, mais novidades, mais notícias, esse caso tá se atualizando o tempo todo. Então talvez quando você chegue nesse vídeo já tenham mais coisas saindo. Sim. Então eu peço que você que tenha mais informações, ouviu alguma coisa, Jean, isso aqui é especulação. Comenta alguma coisa que você viu sobre essa notícia aqui pra galera poder se atualizar também pela caixa de comentário. Lembrando que é uma história muito complexa, tá? Eu tentei explicar da melhor maneira possível. Se ficou um pouco confuso, me desculpe, é porque tem nome de muita gente. Vocês devem ter visto que pipocou foto de um monte de gente nesse vídeo, porque realmente são muitas pessoas envolvidas e a história é muito complexa. Ficou muito bem explicado. Um ponto importante da gente mencionar é que, por mais que a gente esteja fazendo um vídeo, né, pra informar sobre esse caso, é um caso muito sério, que envolve crimes muito sérios. Eu tô vendo muita gente falar sobre esse caso de uma maneira assim, mas por que fulano não falou? Gente, a gente nunca pode culpar as vítimas ou pessoas que não se sentem confortáveis em falar sobre coisas que elas passaram. Então a gente também tem que tomar um certo cuidado na hora da gente comentar sobre esse caso. Eu tentei comentar da maneira mais séria possível, tentei trazer leveza em alguns momentos, mas eu espero que vocês tenham entendido o caso como um todo. Qualquer informação eu posso trazer aqui em outro vídeo se vocês quiserem. E quem tiver novas informações, pode botar aqui também na caixa de comentário. E é isso, esse foi o vídeo que vocês pediram aí do Diddy, completaço. Compartilha com os amigos. Muita coisa, né? É por isso que eu falo que eu acho que isso não vai acabar tão cedo. Não. Acho que é só o início mesmo de uma bomba assim que... Sim, e eu acho que não vai ter nenhuma continuidade, tipo assim, a gente vai acompanhando toda semana, não, vai... Tipo, aconteceu isso agora. Aí daqui a um ano vai acontecer mais alguma coisa. Porque é uma coisa que envolve muita gente. É tipo, quando acontece esse tipo de crime de outros tipos até o negócio ser julgado, até a gente ter informação, até sair de segredo de justiça. Que tem muita coisa que fica sobre segredo de justiça. Vai anos. Mas aí esse resumão que o Jean fez também acabou me ajudando muito a entender melhor. Sim, eu não sabia de muita Principalmente coisa. a parte sobre a história dele anterior, ao que tá acontecendo e tudo mais. Mas a gente vai acompanhando aí também.